Você pode falar um pouquinho, qual é a diferença da leucemia linfóide para um linfoma? Show, show, excelente também. É a diferença, aí você está perguntando a diferença de leucemia para linfoma, Isso, conceitualmente, né? Porque a isso. gente tem leucemia, então, porque a gente tem leucemia de linfócito, e eu acabei de falar que a doença, o linfoma, é uma malignidade de linfócito. Acabei de falar isso para você, né? Então, como é que eu vou juntar isso aí? Vou conseguir, pessoal, vou conseguir. É o seguinte, quando a gente fala a palavra leucemia, tá? A palavra leucemia, ela foi inventada, eu gosto muito, quem vê a live, eu falo muito de história, assim, eu conto muita história, porque eu acho que a gente, na verdade, é um produto contínuo, né? Não era uma coisa que surgiu ontem. Então a gente ainda guarda um monte de coisa, principalmente de nome, que a gente traz de uma época muito anterior, né? Então o termo leucemia, na verdade, ele foi cunhado quando não existia microscópio. Ele é anterior, inclusive, às colorações de sangue. Os patologistas antigamente, lá para isso século XIX, por aí, eles dissecavam muito. Eles dissecavam demais, porque eles não sabiam o que eram as doenças. Eles já sabiam que tinham doenças que eram cânceres malignos e tinham doenças infecciosas. Então eles pegavam alguns pacientes que tinham muitos gânglios, baço grande, e quando eles iam no sangue desses pacientes, quando eles tiravam o sangue desses pacientes, eles viam que o sangue era branco, era pus, tinha pus no sangue. Se você hoje pegar uma leucemia crônica, a gente já recebeu, eu já recebi na UFRJ pacientes com 1 milhão de leucócitos, de leucemia crônica, 500 mil leucócitos. Se você pegar um paciente desse e tirar o sangue dele, tá? Isso é pessoal de laboratório, inclusive. Se você fizer a coleta de sangue dele, número 1, você corre riscos, porque essas células, esses leucócitos, vão interagir e você pode ter pseudo-hipocalemia, você pode ter alterações de glicose, né? Porque tem muito leucócito ali. Mas se você deixar esse sangue, se você fizer o hematócrito dele como se fazia antigamente em centrífuga, ou deixar ele sedimentar, você vê nitidamente uma camada branca, tá? Uma camada branca mesmo, ele é visível, e daí surgiu a palavra leucemia. Então a leucemia, classicamente, é um tipo de câncer líquido, tá? Então, por definição, quando a gente pensa leucemia, a gente pensa em líquido. A gente pensa em contaminação da fábrica do sangue, tá? É a fábrica do sangue que está contaminada. Pois bem, então como é que eu vou? Então, e linfoma, a gente pensa em sólido, linfoma a gente pensa em gânglio, a gente pensa em massa e tal. Muito bem. Mas como é que eu vou unificar isso aí para vocês entenderem? Então, vou falar simplesmente. Quando o linfócito ainda é muito jovem, ele chama linfoblasto. Sempre que tem blasto no nome, quer dizer jovem, tá? O linfoblasto é uma célula em formação que fica na medula. O linfoblasto, ele não sai para os gânglios. Então, seriam os primeiros estágios de nascimento do linfócito. Se aquela doença, se aquela malignidade se instala nesse momento que o linfócito ainda é muito jovem e está dentro da fábrica, o que ele faz? Ele tem 2 caminhos, tá? Ele vai ter 2 caminhos. Ele vai simplesmente deixar de morrer. É um caminho que faz as coisas ficarem malignas. Ele não morre mais. Ele deixa de ter um negócio que a gente chama apoptose, tá? É tipo um ar-condicionado que perde lá o regulador e vai esfriando, esfriando, esfriando até... Então ele fica vivo para sempre. Esse tipo de linfócito, ele vai originar uma leucemia crônica, chamada leucemia linfocítica crônica, e ele vai se diferenciar normalmente. Vai ser um linfócito normal, mas ele vai ser líquido, ele vai ser um linfócito como qualquer... Então ele vai ficar no sangue e tal. Mas, quando a célula é muito jovem, ela adquire um outro tipo de defeito, que é o seguinte, ela bloqueia, ela não consegue mais se desenvolver, ela fica como se fosse uma criança eterna. É como se ela perdesse a capacidade de envelhecer e só fica se multiplicando, não faz mais nada além de se multiplicar. Então, qual é o resultado disso? Ela, ainda na fase de linfoblasto, ela começa a se multiplicar. Então, no momento que você tem mais do que 20% de linfoblastos na fábrica do sangue, é muita coisa, quando mais de 20% das células é linfoblasto, você já pode ter o diagnóstico de uma leucemia linfoblástica aguda, tá? Uma leucemia linfoblástica aguda essa célula pode ou não ir para o sangue.
A leucemia aguda não necessariamente tem que ter células malignas no sangue. A maioria tem, mas a maioria nem tem muito, né? A gente tem uma ideia de que o sangue vai ficar branco, mas a grande maioria não tem. Tem muito mais na fábrica. Então, isso é uma leucemia aguda, é uma doença líquida, tá? O linfoma, ele já se origina de uma fase posterior do linfócito, entendeu? Quando ele já está viajando. Então, o linfoma, ele vai acontecer nos outros órgãos em que o linfócito gosta de ficar. Então, por exemplo, no gânglio, ele cresce e forma um tumor. É um linfócito mais diferenciado. Aqui no peito, timo, por exemplo, tem linfócito que gosta de timo, aí forma um tumor de timo, entendeu? Agora, isso é uma explicação linda para falar para vocês. No mundo real, no mundo nosso, isso é a fronteira, ela não existe muito claramente. Vou dar um exemplo. Existe um linfoma chamado linfoma linfoblástico, tá? Que aparece como uma massa do timo aqui, fica uma maçona aqui no timo. Só que ele é igualzinho à leucemia linfoblástica aguda, assim, a mesma célula que por uma propriedade dela lá qualquer, numa hora está na medula líquida, outra hora em outro paciente apareceu aqui. O tratamento é o mesmo, a gente trata como uma leucemia, entendeu? E vão ter linfomas, que a gente sabe que é linfoma, porque chama linfoma folicular, por exemplo, que vão estar no sangue, vão estar leucemizados. Então, é por aí a diferença.